Muito boa tarde a todos. Os meus agradecimentos por este convite e também os meus agradecimentos e os parabéns a estas diferentes comissões que organizaram este congresso, aos membros deste painel e à sua moderadora, mas sobretudo a vós que estão aqui para nos ouvir. Tenho pena que no final desta minha intervenção sobre águas termais não possamos fazer uma experimentação nas águas magníficas de Lisboa, mas quem sabe num futuro próximo tenhamos um balneário termal novamente para júbilo de todos nós e para beneficiarmos dessa água extraordinária que ainda continua a jorrar do fundo da terra. Este é o meu olhar, então, sobre as paisagens da cura. O programa termal evolui com a própria atividade. Para não perder. Já vai ser tempo descontado. O programa termal evolui com a própria atividade, desde as precárias construções que abrigam tanques, simplesmente designadas por casa dos banhos, aos estabelecimentos termais que vão tomando formas prestigiosas e amadurecidas. A precisão do programa termal baseia-se mais na lenta experimentação e nos ensinamentos de médicos e hidrólogos do que em tratados científicos. Neste cruzamento delicado de programação e projeto, abre-se a criação de novas tipologias de equipamentos terapêuticos que levaram à construção dos grandes balneários, dando origem a uma nova produção arquitetural com a recuperação dos modelos da antiguidade clássica e a busca de uma nova monumentalidade. Quando nos séculos XVIII e XIX o saber científico se declara e as sociedades descobrem novos territórios de serviço à vocação para a saúde e cuidar do corpo, as termas rapidamente se tornariam um espaço de culto, nos quais a urbanização e o loteamento do solo foram um processo dinâmico, o qual permitiu que se criassem novos aglomerados ou malhas continuadoras dos núcleos antigos, preenchidas de edifícios que dão corpo a uma lógica funcional e à diversidade estética, mas também a uma procura cada vez mais exigente em diversos locais e em diferentes países. França, Suíça, Áustria, Itália, República Checa. De forma inovadora, o microcosmo termal português afirmava-se com valores próprios que comportavam um processo ritual que envolvia necessariamente uma comunidade deslocada de aquistas e de residentes, criando uma paisagem delicada e íntima e valiosa e, por isso mesmo, estando preferencialmente separada e apartada de outros locais e aglomerados populacionais. Distanciava-se igualmente dos paradigmas monumentais europeus, tornando-se cenário de difusão cultural onde convergiam aquistas de diferentes origens geográficas. No nosso território, o microcosmo termal transforma-se para gradualmente se colocar ao serviço da medicina e de uma totalização da vida ao serviço da saúde e do bem-estar. Na construção deste território, investia-se largamente no desenho do espaço, quase sempre protegido por cercas, muros e orlas arbóreas densas ou até mesmo os campos de cultivo, apesar da sazonalidade dos ciclos de produção, separando e isolando-as do entorno local. Em certo sentido, este novo desenho paisagístico modificava a consciência do uso e das águas, dando novos elementos para a compreensão dos ritos e da experiência, para melhor acompanhar a evolução e as fases da reabilitação e da cura. Dentro destas quintas e beneficiando da intensificação dos laços de proximidade e de comunhão entre pessoas, os aquistas usufruíam de um outro tempo, mais rico e complexo em convivialidade e hospitalidade. Percorrendo tranquilamente os espaços edificados, utilizando os percursos e os ambientes propícios ao convívio e ao jogo, ou verbalizando as conversas, criando o hábito estacional imposto de um outro ritmo de vida e de lazer. O lugar das termas é, então, um lugar de reabilitação, de lazer, de ócio, de espiritualidade, mas não de morte. Enquanto lugar de cura e de lazer, as termas tiveram um papel relevante no impulso das economias locais, já que a deslocação das populações entre as diferentes regiões proporcionava um empreendimento, quer por parte dos concessionários ou proprietários, quer fossem eles
privados ou entidades públicas, o Estado Central, as câmaras municipais, que investiam em modernos edifícios termais, hoteleiros, a ampliação das valências terapêuticas, a criação de infraestruturas viárias, maior animação, mais atividades desportivas e na promoção turística. Quer por parte dos utentes, que adquiriam bens, serviços, investiam na aquisição ou no arrendamento de imóveis. O caráter inovador das termas portuguesas transformou-as num território de saúde, que rapidamente se inscreve na promoção turística que singulariza a excelência das características individuais de cada microcosmo termal, evidenciando a proteção do recurso natural, a água, na manutenção dos elementos identitários e patrimoniais de cada estância, na preservação da paisagem e na organização que a arquitetura estrutura e configura os espaços, a ambiência e a sociedade. As termas consolidam-se como um mundo de experiências de água, num desenho memorável e singular, enquanto espaços pluridisciplinares, pela abrangência das atividades que contém e pelo aproveitamento distinto dos recursos endógenos das diferentes regiões. Em finais do século XIX, quando foi decretada a primeira legislação do setor, 1892, retificada em 1894, os empresários apostam na construção de novas termas, então certificadas como território especializado de saúde e de lazer. Nestas novas estâncias surgem diferentes edifícios balneários, pavilhões de nascente e buvetes, como este pavilhão de nascente magnífico que estão a ver de Melgaço, buvetes para a ingestão das águas, galerias de passeio, lojas, hotéis, residências particulares, setor de engarrafamento de águas, edifícios para recreação, salas de leituras, jogos, casinos, animatógrafos, cinematógrafos, hotéis, pensões, capelas e, maioritariamente, inseridos dentro de parques ou dispersos num povoado que, na sua maioria, se consolida como terra de águas, estruturando assim um conjunto de atividades económicas e sociais. Ao longo desta minha intervenção têm visto estes planos, estas estruturas, e por isso eu não vou enunciar, como devem calcular, todas as estâncias, 40 pelo menos estâncias termais que estiveram sempre, quase sempre ativas. Estas novas paisagens constituíam o propósito para ir a banhos ou ir a águas, anunciado por Ramalho Ortigão. Este era o novo fenómeno, entendido como uma mudança cotidiana de espaço físico e de ambiente, encontrando-se nas estâncias termais um local propício a alterações nas atividades rotineiras, alimentares e ambientais, contribuindo para predispor o indivíduo a tratar da saúde, mas também a realizar as atividades lúdicas, dando origem ao que atualmente é designado por turismo de saúde. Os doentes procuravam serviços médicos e, para a sociedade endinheirada de aristocratas e burgueses, os tais sujeitos, como diz o Ramalho Ortigão, sujeitos que não têm nada que fazer e vão para as Caldas em partidas de recreio, as termas constituíram o itinerário turístico de eleição, ponto de encontro sazonal, onde nasceram ritos próprios das motivações dos utentes, tanto por necessidade de cura como pela diversão e lazer. A atividade deste território passou a estar enquadrada com os primeiros alvarás de exploração e perímetros de proteção das nascentes, o que envolveu a realização periódica de estudos químicos, de investigação das águas, na altura designadas de mineromedicinais. A nova legislação de 2000 traz a água mineral natural, assim como dos seus efeitos terapêuticos. Foi obrigatória a apresentação de projetos de arquitetura, com maior acuidado nos elementos de especialidade técnica, que incluíam as redes de águas termais, de nascente, as redes de saneamento e os sistemas de desinfecção de equipamentos e acessórios, numa cuidada apresentação do projeto arquitetónico que sintetiza e exterioriza os modelos da obra a criar e a redescobrir. Nas diferentes telas e papéis e cópias emergem como autoridade originária as simbólicas, práticas e narrações que se impõem ao corpo na mediação dos atos médicos, desportivos e de ócios que compõem o ritual termal, um ritual de cuidar do corpo e da alma.
Durante o século XX, a maioria dos microcosmos recebem novas infraestruturas e equipamentos essenciais para o cotidiano. A iluminação elétrica, o correio, o telégrafo, o telefone, as lojas comerciais. Esta transformação originou o território mais rico e extraordinariamente mais complexo nas suas valências geológicas, físicas, químicas, médicas, urbanísticas e arquitetónicas, que a partir do final da Segunda Guerra relevou um novo dinamismo aliado à modernização terapêutica, à realização sistemática de estudos e de relatórios médicos, mas também na formação do pessoal e na promoção de serviços de informação e ainda na criação de programas de cultura e lazer suportados pelos concessionários ou pelos empresários locais. O microcosmo termal pretendia ser quase autossuficiente e, em resultado, intensifica uma dinâmica inovadora, disponibilizando ao utente tudo aquilo que necessita num tempo fora do cotidiano. Os serviços de transporte, alojamentos, restaurantes, clubes, cafés. Até à década de 1980, a sazonalidade da atividade termal criou reflexos evidentes nas economias locais. Novos empregos, maior formação profissional, rendimentos, impostos adicionais, permutas com o exterior, intensificação de novas oportunidades de negócio familiar ou de sociedades, pensões, hotéis, comércio e a disponibilização de uma oferta cultural e lúdica muitas vezes assumida pelos próprios concessionários. Não estamos a falar de autarquias, estamos a falar dos concessionários. Neste novo limiar de confiança, apresentam-se novos desafios inerentes a uma atividade dinâmica, quer pela ligação estreita com áreas como geologia, medicina, saúde, higiene e investigação, de onde emanam as normas e as práticas de gestão de balneários, equipamento imobiliário, como pelas transformações culturais e socioeconómicas da sociedade. Ainda hoje, a intervenção nas estâncias termais é supervisionada pelo Ministério da Economia, Ministério da Saúde, Ministério do Ambiente e Ministério da Cultura, para além das autarquias que repartem competências na avaliação de projetos sob prospeção de águas, reabilitação de infraestruturas, novas construções, higiene e segurança, um pendor novo de consciência ecológica, preservação de património classificado ou em vias de o ser e investimentos turísticos. Mas inúmeros desafios se colocam ao desenvolvimento futuro da criação da oferta turística associada às termas, a compatibilização entre a medicina e as ciências da saúde, a investigação, o ensino, o turismo, a preservação do património, do ornamento e do ambiente. Por isso, muito há ainda a fazer. Estes são, aliás, os domínios do conhecimento e as apostas que parecem atualmente colocar-se com maior acuidado aos poderes públicos, aos empresários, às autarquias, onde situam as estâncias termais portuguesas. O microcosmo termal surgiu então, como já afirmei, como um todo, um território completo. Nestes lugares, os aquistas e os seus acompanhantes vivem a esperança de uma nova reconciliação com o corpo através do contacto com a água mineral natural. Esta relação só poderá ser imortalizada através da preservação da paisagem enquanto elemento fundamental pelo desenvolvimento e impulso da atividade termal, porque só este elemento fundamental é capaz de oferecer às pessoas sensações de bem-estar físico e espiritual. A passagem decisiva e desafio que se colocam ao microcosmo consiste em declinar a destruição como encerramento e fecho de um território único que gravita em torno das águas, dos seus símbolos e dos seus ritmos, e insisto nisto porque muitas acabam por fechar. A singularidade e a força de cada território só se manterão estratégias inovadoras e exemplares de mudança e de progresso, designadamente na articulação entre o ordenamento do território, a economia, como um sinónimo de bem-estar social, cultural e material. Nem todos estes microcosmos perduraram, mas a sua resistência e reorganização só é possível através da tomada de consciência histórica e cultural que permite o entrecruzar de interesses e de lançar estratégias repensadas e sustentadas. No presente, mantém-se a necessidade dos desafios
na cultura de valorização, na inovação e na integração destes territórios de saúde nas redes com vocações semelhantes, como existe Great Spas of Europe da Unesco, a European Spas Association, tendo em vista a cooperação estratégica, relançando perspectivas e o intercâmbio de conhecimento, preservando e reabrindo um microcosmo termal como um território de saúde inovador, estruturante na economia e na saúde de Portugal. Muito obrigada.